Olá, me chamo Erivelton Fortunato e esse é mais um Cresce Entrevista. Lembrando que esse é um novo formato de programa do Cresce e é muito importante o seu like, o seu comentário. É muito bom que você compartilhe nas suas redes sociais para a gente poder ver se você está gostando ou não desse novo formato que a gente está fazendo. No programa de hoje a gente vai falar sobre os desafios de relacionamento com o cliente durante a pandemia. E para esse programa eu trago aqui a Lívia Rigueiral, CEO da Homer. Se apresenta aí para o pessoal, Lívia. Olá, tudo bem? Meu nome é Lívia Rigueiral, eu sou CEO do Homer Parcerias Imobiliárias e eu trabalho no mercado imobiliário desde 2011, sempre muito focada em trazer tecnologia para o mercado imobiliário, empoderar o corretor de imóveis com tecnologia, dar ferramentas para o corretor de imóvel atender melhor o cliente final. E aí eu fui rodando aí Brasil afora antes da pandemia, né? Porque com a pandemia eu tô aqui em casa, rodando aí Brasil afora e até Estados Unidos, dando palestra, encontrando com corretores, entendendo as melhores práticas, entendendo o que os corretores de sucesso estão fazendo. E aí eu acho que é um pouquinho disso que a gente vai trazer hoje aqui, né? Isso, perfeito. Então, é muito bom ter você aqui. Aproveitando que você falou, que você falou um pouco sobre com que você trabalha, e é sobre tecnologia, né? A gente vem tendo visto, né, que aquele ditado tem se cumprido, né? Se não é no amor, é na dor. Porque É. já há muito tempo, todos os profissionais, não só os corretores de imóveis, estavam sendo avisados que a tecnologia era o que iria auxiliar, né, todos os profissionais. Como é que você vê, né, essa situação da pandemia tendo acelerado esse processo de implementação da tecnologia? Eu acho que é exatamente isso que você falou, assim, muito corretor ainda era reticente, ainda tinha uma barreira muito grande, muito medo da tecnologia. Medo principalmente da tecnologia dominar o trabalho do corretor e ele ser tirado do mercado. E aí veio a pandemia mostrar que, na verdade, a tecnologia ajuda, né? Olha que interessante o que a gente está fazendo aqui. Você aí, não sei onde você está em algum lugar do Rio de Janeiro, provavelmente, eu estou em outro lugar do Rio de Janeiro, mas a gente não está indo se encontrar ao vivo. Eu tenho feito palestras pelo Brasil inteiro da minha casa. Por quê? Porque a tecnologia promove isso tudo, né? Então, eu acho que a pandemia veio para mudar um pouco o conceito que a gente tinha sobre, que os corretores até tinham, sobre a tecnologia vai me tirar do mercado. Pelo contrário, vamos então entender como a tecnologia pode melhorar o trabalho do corretor e melhorar o relacionamento entre as pessoas. Eu acho que é isso que a tecnologia está fazendo. E está acabando um pouco com essa barreira que muitos corretores tinham. Eu estou vendo muita gente mais concentrado em usar a tecnologia e entender melhor o cliente, em fazer parceria, muito por conta dessa movimentação aí, e que foi super positiva, apesar de todas as coisas negativas que a gente está passando, né? Os corretores têm visto, né, que a tecnologia vai ajudar não. No momento tem sido o único meio para muitos, né, de Essencial, né? estabelecer essa relação. No cenário atual, qual é a principal inovação que você tem visto assim no relacionamento do corretor com o cliente? Ou no relacionamento com o cliente no geral, assim, dos outros profissionais também? O que eu acho que está acontecendo, e eu fico muito feliz por isso, que é uma bandeira que a gente levanta muito aqui no Homer, é o corretor poder focar mais no cliente, sabe? E usar as ferramentas que ele já tem hoje para atender melhor o cliente dele. Às vezes, quando a gente fala de inovação e quando a gente fala de tecnologia, parece que é uma coisa muito fora do mundo, parece que são, né, foguetes que saem da Terra, né, e vão para Marte, que rolou isso também durante a pandemia, mas a inovação, eu acho, no relacionamento com o cliente não precisa ser uma coisa tão fora do dia a dia. Ela pode ser só você usar mais as ferramentas que a gente já tem. E o celular, eu estou sem meu celular aqui perto, mas o celular já é uma grande tecnologia. Você conseguir usar melhor o seu celular para se comunicar com o cliente, isso já é você usar a tecnologia para ter um relacionamento melhor que ele, melhor com ele. E o que eu acho que isso vejo muitos corretores fazendo, e eu acho que está dando muito certo. Muita gente está fazendo, por exemplo, visitas online. Eu não acho que é uma coisa que vai acabar depois que as pessoas
estiverem seguras estando na rua. Eu acho que a visita online chega para filtrar, por exemplo, bastante os imóveis para os clientes. Não é uma coisa que o cliente vai falar, nossa, quero comprar, vou fazer a compra inteira online, não é isso. Mas, pelo contrário, ela serve para filtrar. Então, se o corretor está lá filmando, falando, olha aqui, o apartamento é assim, assim, assado, aqui é legal, porque o sol vem assim, e piriri, aqui. Conta tudo. Se o cliente já olhar uma coisa que não coube para mim, não serviu, aquele ali já é uma coisa que para mim não dá, ele já nem precisa ir até lá. E isso economiza tempo tanto do cliente quanto do corretor. Então, é uma prática que eu acho que eu vi muito corretor fazendo, eu acho que é uma prática que vai ficar, porque a gente tem aí trânsito pra caramba nas cidades, a gente tem o cliente trabalhando 100% do tempo. Às vezes, para parar para fazer uma visita, ele chega no imóvel, de cara já tem uma coisa que ele fala, não, isso aqui já não rola para mim, vamos para a próxima. E a visita online, ela serve para isso, para filtrar. Então, eu tenho visto muitos corretores fazendo de uma forma muito legal, ligando a câmera, realmente, o corretor está no imóvel, realmente apresentando como se estivesse ali com um cliente. Eu acho que isso é uma coisa que aconteceu bem bacana, assim. Você acredita que vai ter uma espécie de legado, né, depois, pós-pandemia, da gente ter passado por isso, e os corretores terem que se adequar a novas tecnologias? Você acha que, além da visita online, você acha que alguma outra prática vai ficar para depois desse período? Assim, de bate-pronto, eu vejo mais outras duas coisas, assim. Eu vi muito corretor se preocupando verdadeiramente com o cliente, ligando para o cliente e falando, oi, tudo bem? E aí, como você está? Você está bem? A sua saúde está bem? Você está se cuidando? Como que eu posso te ajudar agora? Muito cliente, por exemplo, que, poxa, perdeu a empresa e precisava de um caixa, por exemplo, muito rápido. E o corretor falando, legal, como que eu posso te ajudar? Oferecendo talvez um serviço além, por ouvir a necessidade do cliente, não só pensando em vender imóvel, sabe? E eu acho que isso é o mais importante, isso é uma coisa que precisa ficar e que faz diferença no atendimento do corretor para o cliente, é entender a necessidade real do cliente, o interesse real do cliente, não o interesse do próprio corretor. Muda tudo quando você está olhando o interesse do outro e a necessidade do outro, além da sua. Então, eu acho que isso é uma coisa que eu vi muito corretor fazendo e eu acho que o pessoal está mais atento a isso, que é muito bacana, porque esse é o atendimento que o cliente precisa no final das contas para falar, nossa, eu realmente preciso de um corretor de imóvel, esse profissional vai me ajudar, esse profissional está pensando em mim. E não em ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é uma consequência. Claro que é uma consequência necessária, mas é uma consequência de você fazer um bom atendimento para o cliente. A outra coisa que eu acho que vai ficar e que já vinha melhorando assim, desde 2011. Eu me atento muito para esse lado, que é o lado da parceria, dos corretores entenderem que eles não trabalham como concorrentes, eles trabalham como parceiros. Eles são uma única classe social que está ali para se ajudar, uma classe profissional que está ali para se ajudar. Que antes do cliente ver necessidade naquele corretor, antes do cliente respeitar aquele corretor, os próprios corretores precisam se respeitar entre eles. E eu acho que a pandemia, até a sociedade como um todo, não só na classe de corretor de imóvel, veio uma coisa muito mais humana, de você se preocupar com o próximo, de você entender uma coisa ali mais de relacionamento entre as pessoas, que eu acho que vai ficar também. O corretor entendendo que faz muito mais sentido ele vender em parceria do que ele ficar tentando fazer a venda sozinho. Que aí junta uma coisa com a outra. Logo antes eu falei sobre focar no interesse do cliente. Como você foca no interesse do cliente se você não tem uma variedade de produto para focar no interesse do cliente? Para você focar no interesse do cliente, você precisa de diversos imóveis para conseguir focar aí no interesse dele. E através de parceria você consegue isso. Através de parceria, de entendendo que o corretor que trabalha com você, ele pode te ajudar e não que ele vai te roubar o cliente e não que ele está ali para competir com você, muda tudo. Então, um cliente que chegar para mim querendo comprar um imóvel em Ipanema, por exemplo, específico, Vieira Solto, de frente, às vezes eu não tenho exatamente
o imóvel que ele quer ver, ou talvez eu tenha um. Ele precisa visitar 8, 10. E para isso eu preciso de parceiros. Para isso eu preciso olhar para o meu colega e falar, e aí, você tem algum imóvel? Vamos trabalhar em parceria? Vamos trabalhar junto? Porque eu quero atender ao interesse do meu cliente, né? E não ficar, por exemplo, tentando empurrar imóvel que não é de frente, que é de lateral à vista, né? Então, eu acho que isso muda bastante coisa também e acho que é uma coisa que vai ficar. Estou esperançosa porque eu já estou vendo muito corretor agir de forma diferente, respeitando mais os colegas, trabalhando mais em ética. Eu sou bastante esperançosa quanto a isso. Está acontecendo uma empatia maior, né? Do corretor com o cliente, né? Mas tem também a questão da empatia, por exemplo, daquela relação ali, do olho no olho, do corretor com o cliente. Normalmente, às vezes, é difícil conquistar a confiança do cliente que venha trazer mais negócios para o corretor, venha trazer indicações, venha a construir, né, aquele relacionamento mais duradouro com o cliente. Por conta da pandemia, né, de você não estar próximo da pessoa, é um pouco mais difícil estabelecer essa confiança. Como é que você acha que é possível estabelecer essa relação à distância, no caso? Legal. Eu acho que tem algumas coisas que dá para o corretor fazer até antes desse cliente chegar. Eu falo muito sobre o corretor se posicionar como autoridade no assunto que ele trabalha. E fazer isso nas redes sociais. Entender qual é a rede social que mais funciona para ele. E aí, muita gente pergunta, Lívia, mas tem várias redes sociais, eu vou trabalhar em todas? Não, se você não trabalha ainda com elas, eu acho que não vale a pena, porque senão você não vai dar conta. Você precisa escolher uma e começar. E normalmente, uma boa dica para você começar naquela rede social é escolher a rede social que o seu ciclo tá. O seu ciclo social normalmente são os seus próprios clientes, ainda mais para os corretores que estão começando. O seu ciclo social vai ser os seus primeiros clientes, né? Então, você precisa estar onde eles estão. Tem outras formas também de escolher a rede social, mas essa fica uma primeira dica. E aí você começa pela rede social, principalmente colocando autoridade. Então, você postando assuntos sobre a região onde você trabalha, você postando assuntos jurídicos sobre a documentação do imóvel necessária, você postando os imóveis, mas não só os imóveis, você postando todo aquele entorno que permeia a venda de um imóvel, que é muito mais do que só o imóvel. Então, o corretor vai trabalhar naquilo mostrando para o cliente na rede social e qualquer cliente que entre, que ele é uma autoridade naquele assunto, que ele entende, por exemplo, se ele trabalha em Ipanema, ele entende daquele assunto. Pô, ele conhece ali na palma da mão dele o bairro, ele sabe quais são as melhores localidades, ele dá dicas sobre Ipanema, ele dá dicas sobre mercado imobiliário. E normalmente eu até falo para os corretores que o blog do Homer é uma ótima dica. O Cresce do Rio de Janeiro também tem muito material bacana para eles puxarem materiais que já existem e publicarem. Eles não precisam criar materiais, eles podem pegar materiais que já estão prontos e ir dando dicas do que já tem pronto, de que é uma fonte renomada, né? Você não vai pegar de qualquer lugar, mas você pega o do Homer, você pega o do Cresce Rio de Janeiro. E aí você vai publicando isso, mostrando para quem chegar na sua página que você conhece daquele assunto. Porque hoje em dia, o cliente que chegar até você, ele vai te pesquisar. Ele está fazendo uma compra da vida dele e você vai ganhar uma porcentagem daquilo. Ele quer saber se ele pode contar com você. E a rede social hoje é o nosso cartão de visita. Então, eu acho que esse é um grande ponto aí para os corretores entenderem. Uma outra coisa que parece básica, mas que, assim, eu realmente rodo o Brasil e muitas vezes eu não vejo o corretor fazendo isso, então fica aí de dica, entrevistar o corretor, o cliente. Ligar para o cliente, assim, por exemplo, o proprietário falou, olha, eu tenho meu imóvel para vender, meu imóvel é assim, assim, assado. Ao invés de só pegar esse imóvel, anunciar o imóvel no site do corretor, no Zap, colocar lá para vender, liga para o proprietário e fala, oi, tudo bem, proprietário? Por que você está vendendo? Qual é a mudança na sua vida que aconteceu?
Qual é o momento que você está passando? Se a gente não vender esse imóvel em 6 meses, o que acontece aí para você? Se está precisando vender ele rápido? Entender, visitar o imóvel antes. Essas coisas criam um relacionamento de confiança com o cliente, porque pouca gente faz. Então, parece básico, mas cria um momento assim, de autoridade do corretor com o cliente. Da mesma forma, o comprador. Muitas vezes o comprador chega, olha, estou precisando aí de um imóvel em Ipanema, 1.200.000, arranja aí para mim. O corretor nem pergunta para ele por que ele está se mudando. Né? E aí, por que você está se mudando? Você casou? Você vai ter um filho? Deixa eu entender a sua necessidade. Porque aí o corretor mostra para o cliente que ele também tem como colocar ali a estratégia dele, a experiência dele naquele pedido, e não só aceitar e repassar ali para frente, né? Então, isso tudo vai gerando confiança e autoridade. A gente fala muito aqui sobre isso, às vezes o cliente não sabe o que é melhor para ele, e cabe ao corretor, né? O trabalho do corretor ajudar ele, auxiliar ele nessa escolha. Você falou um pouco sobre... A gente falou no início do programa, né, sobre os corretores terem que se atualizar, né? Aqueles que não estavam acostumados com a tecnologia tiveram que correr atrás desse prejuízo. Como é que você acha qual é a melhor forma, né, do corretor hoje que se recusava, de certa forma, a implementar a tecnologia no dia a dia dele? De que forma que ele pode correr atrás, né, agora, em cima da hora já? Legal. Eu acho que a primeira coisa, você falou assim, já tá antenado com o que está acontecendo no mercado. E como que você vai estar antenado? Estudando. É a primeira coisa. E hoje tem muita coisa online de graça acontecendo. Então não tem nem desculpa do corretor falar, eu não tenho dinheiro para investir na minha capacitação. Com a pandemia, isso foi uma outra coisa, aumentaram muito as iniciativas de coisas online, de material bacana que o corretor pode aprender. Então, esse é o primeiro ponto. É óbvio que está rolando tanta coisa que aí vira uma confusão de informação. Tem muita gente publicando muita coisa. Então, você tem que chegar na fonte que você confia. Essa aqui, o momento que a gente está, o YouTube do Cresce, é uma fonte confiável. O Cresce é uma fonte confiável. A gente, inclusive, vai fazer um evento aí no dia 19 de agosto dos Cresces aí do Brasil para os corretores, com 2 palestras incríveis, Wagner Bonato e Marcos Araújo, se eu não me engano, que o corretor pode aproveitar online e se aprimorar e se atualizar sobre as tecnologias existentes de tudo que os corretores estão fazendo. Então, se capacitar, estudar é o primeiro ponto. A outra coisa que eu gosto de falar é, de fato, usar as ferramentas que já estão na mão dele e que já funcionam. Então, você tem aí, por exemplo, o Homer. Não tem como eu não falar, porque a gente realmente já está ajudando muito corretor no Brasil todo, e é até egoísta da minha parte se eu ficar com medo de falar por parecer que eu estou vendendo meu peixe. Porque, na verdade, está ajudando tanto o corretor no Brasil inteiro, que se o corretor ainda não usa, é um momento bom dele parar e baixar, e é fácil. É gratuito, o corretor não paga nada, ele baixa na loja de aplicativo do celular dele e vai se conectar com corretores do Rio de Janeiro, com corretores do Brasil, para poder atender melhor o cliente final dele, de uma forma prática, fácil, rápida. E tecnologia, são inteligência artificial funcionando para ele, robô funcionando para ele, de uma forma que ele vai atender melhor o cliente. Porque uma coisa já é certa, o cliente ele está usando tecnologia. Se o cliente não usar a tecnologia, se o corretor não usar a tecnologia, ele vai ficar para trás. Então, o corretor precisa correr mesmo. E o cliente hoje ele não espera. O cliente hoje quer uma coisa muito rápida. Se o corretor não responde, ele vai para outro corretor, né? O cliente vai... Se o cliente chega, fala comigo, eu não respondo ele vai para outro corretor. Então, o corretor precisa dar opção rápida para o cliente. E ele faz isso através de parceria, através de uma ferramenta aí, rápida, e que já está na mão de vários corretores, que já tem 4 anos de vida. Então, assim, já vale a pena. Certo. A gente falou um pouco também, você comentou, né, dos corretores terem que conversar mais com clientes, entender mais o que o cliente deseja, né, o que ele precisa. E com a pandemia, acredito que tenha mudado muita coisa no mercado, né? Havia uma tendência, mas com certeza depois desse período que a gente passou,
vai ter uma mudança aí no desejo das pessoas, na necessidade, né? As pessoas vão ver mais, vão olhar mais para o que elas precisam do que por luxo. Muitas vezes elas vão, como é que fala, se abster um pouco do luxo para poder atender às necessidades, né? Como é que você acha que vai ser? O que você acha que vai mudar, tipo assim, a relação do corretor com essa mudança no mercado? Eu acho que cada vez mais o corretor vai precisar entender realmente qual é a necessidade do cliente. Porque acho que o cliente agora ele está também um pouco confuso do que realmente é necessário para ele, né? Então, de novo, essa entrevista que eu falei de entender o momento que o cliente está, entender o que o cliente precisa e fazer perguntas e deixar o cliente falar muito mais do que o próprio corretor falar, é muito importante para entender esse novo momento que a gente está descobrindo. A gente nunca achou que a gente fosse passar por um momento desse, né? Então, a gente está descobrindo muita coisa. Tem muito cliente que está mudando o perfil, descobriu que não precisa mais trabalhar, principalmente as pessoas autônomas. Estão descobrindo que não precisam mais ficar na cidade grande, que podem ir para o interior, então estão mudando o tipo de perfil de casa. Tem muita gente que está querendo se mudar para um apartamento maior, porque está querendo colocar um escritório dentro de casa. Isso tudo precisa que o cliente fale da sua própria necessidade para o corretor entender esse novo momento. Então, essa conversa, como você falou, fica cada vez mais necessária do que só, eu estou precisando de um apartamento de 2 quartos assim, assim, assado. Não. É por quê? Qual é a sua necessidade? O que aconteceu? Qual é o seu momento? Eu acho que isso muda tudo. Perfeito. Então, diante dessa, só para poder encerrar essa primeira parte, diante dessa situação, assim, qual que você acha que, durante essa conversa, né, a gente pôde ver vários, né, desafios que o corretor tem enfrentado, mas qual deve ser o maior desafio, assim, para poder atrair novos clientes? Porque uma coisa o corretor tem que manter o relacionamento com os clientes que ele já tem, com o público que ele já conhece, do bairro dele, mas como é que ele faria para poder angariar novos clientes, né, nesse período? E estreitar a relação com eles, porque é uma pessoa que você está conhecendo agora e você já vai conhecer ela sem estar presencialmente, né, sem ter o olho no olho. Legal. Eu acho que tem algumas coisas para tirar daí. O cliente, a gente tem até um post no blog do Homer exatamente sobre isso, que é muito bacana, que é sobre o funil de vendas, né? Vários clientes, várias pessoas, eles estão em etapas diferentes do processo. E o que eu vejo muito é que, normalmente, o corretor, ele quer o cliente que está na última etapa do funil. Ele já visitou pra caramba, ele está super quente e já quer fechar. Ele já está naquela necessidade. Esse cliente todo mundo quer. E é óbvio, porque ele já está ali no ponto de compra. Só que, ao mesmo tempo que ele já está no ponto de compra, todo mundo quer. Então, ele é um cliente muito mais disputado. Tem muito mais gente fazendo visita com ele e tudo. Então, assim, eu acho que é o corretor abrir um pouco a mente para as outras etapas do funil. É não querer só o cliente que ele está na última etapa, é acompanhar esse cliente dele ao longo das etapas do funil. É entender que pode ser que esse cliente ainda não esteja em ponto de compra, mas se você for alimentando ele com material, mostrando a sua autoridade, quando ele estiver em etapa de compra, você já vai ter uma autoridade formada com ele para sair na frente dos outros corretores que chegaram só no momento de compra. Então, eu acho que é aproveitar melhor. Eu ouço muito quando eu estou falando assim, eu só recebo lead frio. Mas o que é lead frio? É um cliente que acabou de começar a comprar, que ainda está tentando entender o mercado, entender o que ele quer. Talvez esse cliente esteja muito mais sozinho. Talvez seja desse cliente que você precisa ajudar mais. E esse cliente que você lá na frente faça, de fato, uma venda porque você fez a diferença na vida dele. Porque ele percebeu que você conseguiu ajudar ele, se preocupou com ele. Né? Então, toda hora a gente está falando sobre essa coisa de sentimento, de se preocupar, de olhar o interesse do outro. Eu acho que isso tem a ver com isso também. E a outra coisa é olhar para a própria carteira. Muito cliente passou por dificuldade agora na pandemia. Muito cliente, por exemplo, que os corretores já tinham feito venda. Todo cliente que o corretor vendeu um imóvel, né? Ou seja, o corretor comprou um imóvel junto com o cliente, naquele momento o cliente virou dono de um imóvel, virou um proprietário.
Na pandemia, a gente não sabe o que aconteceu com esse proprietário. Se esse proprietário está precisando de grana, se ele não está. Então, passar a mão no telefone, ligar para esse proprietário que você já vendeu antes, ligar para ele e falar: e aí, proprietário, tudo bem? Como que está a sua vida? Qual é o seu momento de vida? Talvez esse proprietário esteja precisando de grana, esteja precisando vender o imóvel dele, e aí você consegue captar o imóvel com ele. Talvez esse cliente esteja precisando de grana e você consiga oferecer um empréstimo com o imóvel em garantia, por exemplo. E aí você ganhar uma renda extra, não só na comissão do imóvel, mas com crédito imobiliário também que você está gerando ali para ele. Então, assim, tem uma série de coisas que você consegue fazer com os clientes que estão na carteira para aproveitar melhor esse momento, sempre focando no cliente. Eu estou sendo até chata, toda hora voltando nisso, mas eu acho que é um ponto que a gente precisa levantar aí. Tá certíssimo. O corretor tem que aproveitar nesse momento para poder identificar, tipo, aproveitar essa... Como é que fala? Que todo mundo está muito vulnerável, né? Para poder tentar criar uma empatia maior com o próximo, né? Com os clientes, no caso. Eu vou falar um pouco agora sobre... Em todos os nossos programas a gente tem tratado um pouco também sobre a questão da dificuldade do trabalho em casa, a dificuldade, por exemplo, de manter o psicológico bem e a saúde mental em dia para poder conseguir trabalhar, né? Como é que você, né, no caso CEO de uma grande empresa, tem encarado, né, esse desafio? Eu acho isso um ótimo ponto, porque às vezes a gente fala muito de trabalho e deixa o lado mental, o lado pessoal de fora. E, na verdade, a gente é uma única pessoa, a gente não se divide, né? Comecei a trabalhar, agora eu sou a Lívia profissional, paro de trabalhar, agora eu sou a Lívia pessoal. Não, eu sou uma única Lívia que eu vou ser a Lívia nos dois momentos. Então, uma coisa que tem sido muito importante para mim é fazer exercício, em casa mesmo, pouquinho tempo. Eu não sou aquela pessoa que super faz exercício e é super regrada de jeito nenhum. Eu me descontrolei em vários momentos na pandemia, comendo doce, ficando ansiosa, mas o exercício foi muito importante para mim, porque a gente passa muito tempo sentada, muito mais do que no trabalho. Em casa eu tenho passado muito tempo sentada e o exercício tem sido um alívio mental para mim. Comecei a meditar muito todos os dias também, isso tem sido super importante para mim. 10 minutinhos, pouquíssima coisa, em vários momentos do dia tem sido importante. E manter o contato com todo mundo ainda, assim, não se afastar, mesmo que seja online. Então, a gente tem aí a equipe do Homer, o que a gente começou a fazer? A gente começou a abrir salas aí online para a gente estar sempre junto. Então, a gente começa o dia, as pessoas entram nessa sala, virou uma sala virtual, como se fosse um escritório. Quando a gente acorda e entra para trabalhar, a gente entra nessa sala virtual como se a gente entrasse no escritório. E aí a gente tem uma troca entre as pessoas. A gente começou a fazer happy hour, por exemplo, às quintas-feiras, a gente conseguir beber junto online, para a gente ter uma troca também bacana, social. E manter um pouco o lado ainda tranquilo, de você não ficar 100% focado no trabalho, você ter os seus horários para fazer as coisas de descanso, de ver um Netflix, de relaxar um pouco. Eu acho que só o fato de você estar atento de que o lado mental é muito importante para o físico funcionar, eu acho que muda tudo, assim. Então, aproveitando que a gente aí juntou durante a nossa entrevista muitas dicas, né, numerosos desafios do corretor, que mensagem você daria, né, pro corretor que está trabalhando em casa, né, que vai ter que levar esse legado da pandemia para o pós-pandemia, né, no caso do home office, que é uma coisa que provavelmente vai ficar vai virar a realidade de muitos profissionais, né, e também todas as mudanças no relacionamento com o cliente que você falou que com certeza o corretor deve aproveitar, né? Eu acho que a principal dica que eu posso dar é não esperar isso tudo passar, é começar agora. Começar agora a fazer isso tudo, é começar agora a ser um melhor profissional, é começar agora a pensar no próximo, a pensar no corretor que está do seu lado, o parceiro, como seu principal cliente. O corretor que trabalha com você, ele é seu primeiro cliente, porque toda vez que você faz parceria com outro corretor,
você está atendendo o cliente desse outro corretor. Então, ele é seu principal cliente, ele é uma forma de você ganhar cliente também. Então, eu acho que não é ficar naquela de, quando o normal voltar, quando depois da pandemia eu vou fazer, depois da pandemia vai acontecer. Não, o mundo já é agora, o mundo já mudou. Quanto antes aceitar isso, melhor o seu trabalho vai ser. Uma dica que normalmente eu dou para quem tem muito medo de tecnologia é assim: se você não digitou o seu cartão naquele momento ali, sai clicando em todos os botões e tentando aprender sozinho. Muita gente tem medo. Se eu clicar nesse botão, o que vai acontecer? Nada, não vai acontecer nada. O máximo que vai acontecer é uma mensagem de erro ou alguma coisa, você volta atrás e tenta de novo. Se você não colocou o seu cartão de crédito ali, você não precisa ter medo nenhum, sai clicando. Eu vejo muito corretor tendo barreira às vezes, poxa, mas será que eu vou fazer de errado? Se eu vou apagar meu computador? Você não vai apagar seu computador, você não vai apagar o seu celular. Tenta, se desafia. Eu tenho minha avó de 92, ela faz 93 nesse sábado. Ela usa o WhatsApp, ela usa o Facebook, ela usa o Pinterest para procurar foto, bordado para ela fazer. Ela posta os bordados para vender no Instagram. De 93 anos, olha isso. E eu falo isso super orgulhosa, porque é uma pessoa que realmente está ali se provando e desafiando barreiras. É óbvio que várias vezes ela precisa de ajuda, que ela não consegue tudo. Às vezes ela liga para a gente no vídeo, ela fala aqui muito pertinho da câmera, ainda está aprendendo. Mas o mais importante é se desafiar e entender que a pandemia já trouxe essas modificações. Nada mais agora, não vale a pena você ficar esperando. De fato começar agora e ir para esse novo aí. Show. Muito, muito obrigado, Lívia. Foi muito bom ter você aqui no programa com a gente. Muito obrigado também pela sua audiência. Semana que vem tem mais vídeo e lembrando, deixar o like, comentar e compartilhar o vídeo se você gostou. Lembrando que a gente tem também agora nosso podcast, que também está ao ar toda semana no Spotify, Deezer, nas outras plataformas de streaming. Muito obrigado a todos. Saúde para você, Lívia, e para toda a nossa audiência.